Como o modo de aprender influencia o seu dinheiro e também o seu futuro? Você sabe como você aprende melhor? Você já parou para pensar que o jeito como você aprende pode estar influenciando diretamente o seu dinheiro e até o seu sucesso financeiro? Pois é, o cérebro que aprende com pressa, distraído e pulando etapas é o mesmo cérebro que toma decisões rápidas, impulsivas e muitas vezes erradas com o dinheiro. Hoje eu quero te mostrar que aprender e a lidar com o dinheiro, ele tem muito mais em comum do que você imagina. E o melhor, se você aprender a treinar o seu cérebro para poder aprender melhor, ele também vai aprender a lidar de uma forma melhor com o dinheiro. E para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriana Tarcha e aqui no canal eu vou falar sobre a neurociência, sobre o comportamento humano e também sobre a aprendizagem de um jeito bem leve, acessível e que faz sentido no seu dia a dia, pois o meu propósito é te ajudar a entender como que o seu cérebro ele funciona para que você possa aprender mais, a se desenvolver melhor e também a viver de uma forma mais equilibrada emocionalmente e também financeiramente. E o novo modo de aprender e o cérebro acelerado. O nosso cérebro ele está sendo bombardeado o tempo todo, seja com vídeos curtos, notificações, informações em excesso, e isso tudo está mudando a forma como que a gente aprende. Hoje muitas pessoas elas acabam tendo dificuldade de manter o foco, de ler algo até o fim ou de reter as informações simples. E o motivo é que o cérebro ele se acostumou com recompensas rápidas, que é aquele estímulo de dopamina que vem a cada like, a cada vídeo novo ou aquelas notificações que chegam no seu celular. Vou te dar um exemplo aí do dia a dia. Você começa a assistir uma aula online, mas no meio você já acaba abrindo o seu WhatsApp. Ou então você tenta estudar um curso, mas logo você troca por um vídeo ali de 30 segundos. Então o seu cérebro, ele aprendeu a gostar da velocidade e não da profundidade daquele conteúdo. E sabe o que é mais interessante? É que esse mesmo padrão, ele aparece nas suas outras decisões financeiras. Percebe? O cérebro que ele aprende rápido, ele também gasta rápido. Quando o cérebro ele busca recompensa o tempo todo, ele se torna impulsivo e imediatista. Isso significa que ele quer prazer agora e ele não pensa nas consequências que vão vir depois. Vou te dar um outro exemplo prático. A pessoa ela estuda sobre finanças. Aí ela vê um vídeo sobre guardar dinheiro e ela fica muito empolgada. Mas no dia seguinte, ela vê aquela promoção e ela pensa assim: ah, eu mereço, né? A dopamina da compra, ela acaba falando mais alto do que a lógica daquela economia que ela queria fazer. Ou seja, o cérebro ele sabe o que ele precisa fazer, mas o emocional aprendeu a fazer diferente. E isso é aprendizado também. Porque o cérebro, ele aprende não só com o que é certo, mas o que é repetido com frequência. E se você acostuma a gratificações rápidas, ele repete esse padrão em tudo. Nas decisões de compra, no modo de estudar, no jeito de lidar com o tempo e também com o foco. E aí vem a escassez mental e também a escassez do dinheiro. Um outro ponto que é muito importante é que quando o cérebro ele vive em modo de escassez, ele aprende a reagir e não a planejar. Ou seja, ele gasta energia tentando sobreviver e não sobra espaço para ele poder criar, aprender e também a prosperar.
Vou te dar um exemplo. Quando alguém vive preocupado com contas, o cérebro ele entra em um estado de alerta, porque a amígdala cerebral ela assume esse comando. E esse estado constante de estresse faz a pessoa se sentir cansada, confusa e até mesmo esquecida. Ela até tenta aprender sobre finanças, mas ela não consegue aplicar, porque o cérebro ele está ocupado tentando apagar os incêndios que já foram criados. E a neurociência mostra que não se aprende bem quando você está em um estado de medo ou um estado de escassez. É preciso ter segurança emocional para que o cérebro ele possa absorver esses novos conhecimentos, tá? E como que eu posso reprogramar o cérebro para ele poder aprender melhor e também a prosperar mais? A boa notícia é que o cérebro ele é plástico. Ele muda o tempo todo. Então dá para reprogramar tanto o modo de aprender quanto o modo de você lidar com o seu dinheiro. Olha que bacana! E aqui vão algumas dicas bem simples que vão fazer toda a diferença para você. Eu vou falar só de 4. Primeiro, treine o foco. Comece com 10 minutos por dia fazendo algo sem interrupções. Seja ler, estudar, escrever, isso vai aumentar a concentração e também a reduzir a impulsividade. 2. Busque aprender algo até o fim. O cérebro ele precisa da sensação de completar, pois quando ele termina algo, ele libera aquela dopamina naturalmente, então é algo muito saudável. 3. Planeje as recompensas. Então, em vez de você gastar por impulso, diga para si mesmo: eu vou comprar isso quando eu concluir tal meta. Assim, o seu cérebro ele vai associar o prazer ao esforço e não à fuga. E 4. Crie pequenas metas financeiras. Então, guarde seja 1, 2, 5 reais por dia, que é mais que o suficiente para que o cérebro, ele, além do que esperar sobrar muito no final do mês, ele vai entender que pequenas conquistas criam hábitos duradouros, ok? E agora eu vou te dar exemplos do nosso dia a dia para você fazer essas associações. Então pensa naquela pessoa que ela faz um curso, mas ela nunca termina. É o mesmo padrão de quem começa um orçamento e ele desiste na semana seguinte. Outro exemplo, quem não consegue esperar a recompensa, ela gasta tudo o que ganha já logo no dia do pagamento. Ou então quem vive comparando o aprendizado com outras pessoas, elas tendem a comparar o sucesso financeiro também, e isso faz com que elas se sintam inferiores. Ou então aquela pessoa que diz assim: eu não consigo aprender sobre dinheiro. Está repetindo uma crença e não uma verdade, ok? O cérebro, ele aprende aquilo que você diz a ele todos os dias. E para a gente encerrar, se você quer mudar a sua vida financeira, comece mudando a forma como você aprende. Treine o seu cérebro para ele poder ter paciência, foco e também disciplina, porque isso vale tanto para você estudar quanto para você prosperar, pois o dinheiro e a aprendizagem, eles têm a mesma base: atenção, repetição e a emoção. E o cérebro, ele pode aprender os dois, desde que você ensine com consciência. E se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, me conta aqui nos comentários qual hábito você quer começar a mudar hoje. E se fez sentido para você, envia para alguém que vive dizendo: eu não consigo aprender nada, ou então o dinheiro nunca sobra. Vai ver, o cérebro dessa pessoa está precisando aprender de um jeito novo. Então, obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.